Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje o pedacinho do Maná dos Céus vem recheado sobre luta espiritual, sobre batalha espiritual. Eu quero ler com vocês livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 em diante. Eu quero estudar com vocês. Livro de Efésios. Então, o capítulo 6, versículo 12, fala sobre a luta entre o bem e o mal. Porque a nossa luta, diz o escritor, não é contra o sangue e a carne, é sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Muito bem, amados. Nós vamos perceber que esse versículo desse livro de Efésios, o apóstolo Paulo menciona forças espirituais com as quais os cristãos têm lutado, têm que travar lutas. São força do mal, são força espiritual maligna, empenhada numa batalha cósmica, ou seja, numa luta cósmica contra a força do bem, contra as forças do bem. É uma batalha espiritual. No que respeito a nós homens, elas trabalham para nos enganar, para nos arruinar. É uma batalha espiritual que tenta arruinar espiritual e fisicamente para nos levar à perdição eterna. É uma batalha invisível, nós não vemos. Mas onde é e como se inicia tais força? Por estranho que pareça, a Bíblia revela que essa batalha tem origem no céu, entre o anjo de Deus, e foi o mais ilustre e destacado deles, que o primeiro, ou seja, foi alguém que era o príncipe, ou era alguém muito importante nos céus, que se rebelou contra Deus. Ele deixou que o mal penetrasse e contaminasse. O seu nome é Lúcifer, que significa portador de luz. Esse anjo que era portador de luz, ele se tornou rebelde contra Deus. Se nós lermos algumas passagens, nós veremos que existe alguma referência trazendo o símbolo dele, comparando ele ao rei de Tiro. A Bíblia registra que ele estava no Éden, ele estava no jardim de Deus. Ele tinha todas as pedras preciosas, ou seja, todas as pedras preciosas cobriam a ele. Ezequiel 28, 13 e 14. Lúcifer era um anjo, assistente de Deus, eram querubins. Mas ele se orgulhava da sua beleza e da elevada posição que ocupava. O profeta Ezequiel escreve ainda mais. Ele diz que elevou o coração de Lúcifer por causa da formosura que ele tinha. Corrompeu a sua sabedoria por causa do resplendor que ele tinha.
Então nós vemos que os anjos também têm coração. Ele tem a sabedoria, ele tem o poder de decisão. Ele pode decidir entre escolher o certo e o errado. E Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus. Na outra parte, encontramos onde o próprio profeta Isaías diz que ele dizia no seu coração: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 13 e 14. Então, movido por esse desejo de exaltação, Lúcifer, ele semeou entre os anjos acusação contra o grande arquiteto dos céus, contra o rei do universo. Ele inseminou nos corações de outros anjos o mal, e a terça parte aceitaram as suas ideias. A terça parte dos anjos aderiram à sua causa, ou seja, houve uma divisão nos céus. Em Apocalipse 12, 3 e 4, conta-nos que houve uma guerra nos céus, e de lá foi expulso Lúcifer e os seus seguidores. Lúcifer foi expulso dos céus com a terça parte dos anjos. Apocalipse 12, 7, o capítulo 12, versículo 7 e também o versículo 9. E como foi a raça humana envolvida nessa luta? Então, a raça humana que habitava aqui na Terra, ele foi envolvido nessa luta porque Lúcifer ocultou a sua identidade. Satanás induziu a Eva, nossa primeira mãe, a desobedecer uma ordem de Deus. Havia no jardim do Éden duas árvores plantadas, ou seja, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Mas Deus havia proibido, havia vetado que o homem tocasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparentemente Deus não havia impedido eles de comerem do fruto da árvore da vida. Mas o fruto da árvore da vida nem havia provocado nenhuma atração, nenhum desejo de consumo dos seres humanos. Mas havia chamado a atenção da Eva, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, no Éden, esse fruto do conhecimento do bem e do mal chamou a atenção de Eva. Deus havia dito para eles que se comesse dela, ficaria sujeito à morte. E Satanás, disfarçando-se de serpente, se colocou na árvore e induziu a Eva a comer o fruto proibido, afirmando que ela não morreria. Satanás, então, ele disse que Deus havia se enganado, que Deus não queria que Eva tivesse o conhecimento do bem e do mal. E Eva comeu do fruto e levou até Adão, e Adão também comeu. Assim entrou o pecado no mundo, separando o homem de Deus e ficando o primeiro casal sujeito ao pecado, sujeito à morte, bem como seus descendentes, sujeito à ação do inimigo do bem, sendo o próprio homem sendo inimigo do bem. O homem se tornou sujeito a viver na prática do mal e sendo escravo dos anjos malignos. Deus, porém, não abandonou o homem, porque este lhe havia desobedecido. Em Gênesis 3, versículo 15, temos uma promessa que do descendente da mulher, que seria Jesus, que viria e esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o próprio diabo. Então,
nós vemos que havia uma controvérsia entre a força do bem e a força do mal. E a lei de Deus, ou seja, segundo o diabo, a lei divina era uma lei arbitrária, que restringe a liberdade individual, é impossível de ser obedecida. Quando Jesus esteve na terra, o próprio Lúcifer tentou o Salvador, especialmente no que respeita à obediência. Após um jejum de 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. E Satanás aproveitou da fome dele para lhe tentar. Mas ele não teve êxito. E a controvérsia entre a força do bem e a do mal atingiu o seu nível mais elevado, foi no Calvário. Foi pela ação de Satanás. Os líderes religiosos da nação escolhida, ou seja, da nação de Israel, rejeitaram ao Senhor Jesus, perseguiram aquele que foi enviado dos céus, o Filho de Deus. Jesus foi entregue ao poder dominante dos romanos. Um dos discípulos traiu a Cristo, atraindo ele com um beijo. Então Jesus foi julgado, foi açoitado, cuspido, e em meia zombaria foi por fim crucificado. Mas o amor fiel, a obediência que Cristo demonstrou diante da crueldade, diante da ação do próprio Satanás, desmascarando o arqui-rebelde, o arqui-inimigo de Deus, asseguraram a sua ressurreição e destruindo a ação maligna. Hoje, a nossa luta se trava. O inimigo, ele está furioso em torno da autoridade de Cristo. Ele está furioso contra a lei de Deus, contra a palavra do Senhor. A Bíblia, ela nos mostra de um modo que podemos ter a interpretação das Escrituras que não deixa espaço para nós. Muitas vezes só existem dois caminhos, amados: o da vida e o da morte. Essa é uma revelação divina. A Bíblia, ela é tratada como se não fosse diferente de outro livro, mas ela é diferente. Ela tem o poder da vida. Se nós analisarmos com a mesma, como se fosse uma Bíblia, um livro comum, então para nós nada haveria de esperança. Então precisamos ter, amado, em mente que existe uma batalha. Que Jesus, ele se tornou o grande general. Desde o seu nascimento, que foi um milagre ele nascer de uma forma gerada pelo próprio Espírito Santo. Desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Como ser humano, enfrentamos, pois, uma luta mortal contra os poderes das trevas. Repetindo as palavras do apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Os anjos caídos nos tentam. Ele tenta nos levar ao pecado. Tudo fazem para enganar. Tudo eles fazem para que nós venhamos crer na mentira.
ele se apresenta como um espírito, ou seja, os anjos caídos, ele pode até muitas vezes se apresentar como espírito do nosso antepassado, aqueles que já morreram. Esses anjos caídos, ele operam milagres, ele faz cura, eles fazem adivinhação, tudo para desviar a humanidade de Deus e de Jesus. E para vencermos esta luta, nós precisamos de Deus. O apóstolo afirma, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Estamos enfrentando o dia maus, amados, dias de treva. Em Efésios 6:13, até o versículo 18, nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo quais são as armaduras. E neste verso, as armaduras é descrita com detalhe. Devemos estar cobertos com a verdade, vestido da couraça da justiça, ou seja, a justiça de Cristo. Segurar o escudo da fé, a fé em Jesus, usar a espada do Espírito, que a Bíblia é sagrada. Então eu gostaria de destacar que nessa armadura, a fé em Cristo, que venceu a Satanás. A fé nos une ao Salvador, que nos protege, que nos dá o seu poder para a vitória sobre o mal. E ainda o apóstolo Paulo diz que em Filipenses 4, verso 13, posso enfrentar toda a situação pelo poder que Cristo me dá. Meu irmão, minha irmã, diante desta grande guerra entre o bem e o mal, diante da ação perigosa, da ação maligna, da ação do inimigo, vá até a presença do Senhor Jesus agora. Confie nele. Receba o poder. Receba a unção para vencer as lutas sobre o mal, sobre o pecado, e tenha paz em Deus. Não desista. Não desanime. Procure se revestir. Procure se revestir da graça em Cristo Jesus. Não desanime, amados. Você agora é um soldado de Cristo. A nossa luta, meu irmão, minha irmã, não é contra seres humanos. Não é contra o homem natural, mas são contra espíritos invisíveis. São milhares deles que agem nesse universo. Nós não enxergamos, nós não vemos, mas nós podemos nos apossar da vitória pela fé em Cristo Jesus. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe. Fica com esta palavra de hoje, nesse feriado de 15 de novembro, no dia em que houve uma grande batalha para libertar o Brasil, para que o Brasil fosse esse país que hoje nós temos. Eu quero trazer esta palavra sobre batalha espiritual, para que nós possamos vencer todas as lutas através de Cristo Jesus. Amém e amém.